Olá galera, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes e eu sou o professor do canal PhysClub. Este é o nosso segundo vídeo sobre notações científicas. Quem não assistiu o primeiro, vai lá assiste, porque ele é de extrema importância para entender os assuntos que vamos abordar neste vídeo. Eu quero aproveitar e pedir que curta o vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito e compartilhe para seus amigos para que eles também se tornem membro do nosso clube. No primeiro vídeo sobre notação científica, nós chegamos nesta preposição. Seja n um número natural, para deixá-lo em notação científica, iremos transformá-lo em um número entre 1 e 9,99999. Apenas um número antes da vírgula. E chegamos nesta formulazinha que é a fórmula geral da notação científica, que é n vezes 10 elevado a e, onde o n é um número qualquer entre maior ou igual a 1 e menor que 10, e o e é o expoente da nossa notação. Este vídeo será destinado a falar sobre as operações utilizando as notações científicas. E nós vamos falar aqui sobre a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Quando nós falamos sobre a multiplicação utilizando a notação científica, eu quero que vocês tenham em mente esse enunciado, que é: sejam duas notações científicas n vezes 10 elevado a e e m vezes 10 elevado a f. Para efetuarmos a multiplicação, teremos que multiplicar n e m, repetir a base 10 e somar os expoentes. Ou seja, nós vamos pegar os dois coeficientes, que neste exemplo é n e m, e vamos multiplicar. Vamos repetir a base 10 e somar os expoentes, que neste exemplo é o e e o f. Então chegaremos nesta fórmula geral, que é n vezes m vezes 10 elevado a e mais f. Para entendermos melhor o que é a multiplicação utilizando as notações científicas, eu preparei 3 exemplos. Onde o primeiro exemplo é 3 vezes 10 elevado à segunda vezes 2 vezes 10 elevado à quarta. Utilizando a nossa fórmula geral, chegaremos na seguinte expressão, que é 3 vezes 2, porque o 3 e o 2 são os dois coeficientes, vezes 10 elevado a 2 mais 4, porque o 2 e o 4 são os dois expoentes neste exemplo. Fazendo a multiplicação e essa soma, chegaremos na seguinte expressão: 6 vezes 10 elevado à sexta. No segundo exemplo, nós temos 3 vezes 10 elevado à quinta vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. Jogando na nossa fórmula geral, chegaremos na seguinte expressão: 5 vezes 3 vezes 10 elevado a 5 mais menos 2. Fazendo essa multiplicação e essa soma, chegaremos na seguinte expressão, que é 15 vezes 10 à terceira. E jogando esse 15 para a notação científica, chegaremos na seguinte resposta, que é 1,5 vezes 10 à quarta. Se caso você tenha dificuldade em transformar este número em notação científica, fará no primeiro vídeo que nós falamos muito sobre isso. E no terceiro exemplo, nós estamos multiplicando 2 vezes 10 a menos 6 por 7 vezes 10 a menos 2. Jogando da nossa fórmula geral, chegamos na seguinte expressão, que é 2 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6 mais menos 2. Fazendo essa multiplicação e essa soma, chegaremos na seguinte expressão, que é 14 vezes 10 elevado a menos 8. E transformando o 14 em notação científica, chegamos na seguinte resposta, que é 1,4 vezes 10 elevado a menos 7.
Quando nós falamos sobre divisão utilizando notação científica, nós teremos um enunciado muito parecido com a da multiplicação. Vamos lá. Sejam duas notações científicas n vezes 10 elevado a e e m vezes 10 elevado a f, para efetuarmos a divisão da primeira pela segunda, teremos que dividir n por m, repetir a base 10 e subtrair os expoentes. Então, chegamos na nossa fórmula geral, que é n vezes 10 elevado a e dividido por m vezes 10 elevado a f. Eu vou dividir os coeficientes, vou multiplicar pela base 10 e vou subtrair os coeficientes. No primeiro exemplo, eu tenho 5 vezes 10 elevado a décima dividido por 2 vezes 10 elevado a terceira. Jogando na nossa fórmula geral da divisão, chegaremos na seguinte expressão, que é 5 dividido por 2 vezes 10 elevado a 10 menos 3. Esse 5 dividido por 2 é porque o 5 e o 2 são os coeficientes. E esse 10 menos 3 é porque o 10 e o menos 3 são os dois expoentes. Se nós fizermos essa divisão e essa subtração, chegaremos na seguinte resposta, que é 2,5 vezes 10 elevado a sétima. No segundo exemplo, eu tenho 4 vezes 10 elevado a 8 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Jogando na nossa fórmula geral, chegaremos na seguinte expressão, que é 4 dividido por 2 vezes 10 elevado a 8 menos 2. Fazendo essa divisão e essa subtração, chegaremos na seguinte resposta, que é 2 vezes 10 elevado a décima. O nosso terceiro exemplo, nós temos 8 vezes 10 elevado a menos 30 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 5. Jogando a nossa fórmula geral, nós teremos 8 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 30 menos 5. Fazendo essa divisão e essa subtração, nós chegaremos na seguinte resposta, que é 2 vezes 10 elevado a menos 25. Quando nós falamos sobre adição utilizando notação científica, as coisas serão um pouquinho diferentes. Então nós vamos ler bem esse enunciado, vamos falar sobre a nossa fórmula geral e então fazer os exemplos. Vamos lá? Para adicionarmos termos numéricos escritos como notação científica, os números devem ter o mesmo expoente. Quando isso acontece, podemos somar os coeficientes e conservar as potências de base 10. E a nossa fórmula geral é n vezes 10 elevado a e mais m vezes 10 elevado a e. Notem o seguinte, ó. Na divisão e multiplicação eu tinha e e f. Aqui na adição nós teremos apenas e nos expoentes. Utilizando a nossa fórmula geral, nós chegamos então na seguinte expressão, que é n mais m, onde o n e o m são os coeficientes, vezes 10 elevado a e, onde o e é o expoente igual para as duas notações. No primeiro exemplo, nós temos 5 vezes 10 elevado a terceira mais 2 vezes 10 elevado a terceira. Percebam que os expoentes são iguais, então eu posso fazer essa adição. Jogando na nossa fórmula geral, nós temos o seguinte, que é 5 mais 2, onde o 5 e o 2 são os dois coeficientes, vezes 10 elevado à terceira. Fazendo essa soma, nós chegamos na seguinte resposta, que é 7 vezes 10 à terceira. No segundo exemplo, nós temos 9,5 vezes 10 à terceira, mais 5 vezes 10 à segunda.
perceba o seguinte, que a primeira notação científica tem um expoente diferente do expoente da segunda notação. Então nós temos que manipular uma das duas para que as duas notações tenham o mesmo expoente. A minha dica é: sempre altere a notação de maior expoente. Vamos lá. Fazendo a alteração do 10 à terceira, já que é o maior expoente, nós teremos aqui 95 vezes 10 à segunda mais 5 vezes 10 à segunda. Lembrando, se caso você tenha dificuldade para fazer essa manipulação, vá no primeiro vídeo que nós fizemos muito isso, tá certo? Utilizando a nossa fórmula geral, nós chegaremos na seguinte expressão, que é 95 mais 5, onde 95 e o 5 são os dois coeficientes, multiplicado a 10 elevado à segunda. Fazendo essa soma, nós chegaremos na seguinte expressão, que é 100 vezes 10 à segunda. Transformando este 100 em notação científica, nós chegaremos na seguinte resposta, que é 10 elevado à quarta. O nosso terceiro exemplo, ele é 7 vezes 10 à quarta mais 5 vezes 10 à quinta. Percebam que os expoentes das notações científicas são diferentes. E utilizando a dica que eu disse no exemplo anterior, sempre será mais fácil você manipular os expoentes maiores. Fazendo essa manipulação, nós teremos a seguinte expressão, que é 7 vezes 10 à quarta mais 50 vezes 10 à quarta. Utilizando a nossa fórmula geral, nós teremos essa expressão, que é 50 mais 7 vezes 10 elevado à quarta. Fazendo essa soma, nós chegaremos na seguinte expressão, que é 57 vezes 10 à quarta. E transformando esse 57 em notação científica, nós chegaremos na resposta, que é 5,7 vezes 10 elevado à quinta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração utilizando notação científica. Vocês vão ver que a subtração ela é muito parecida com a adição. Então eu dei uma enxugada aqui no enunciado e vamos focar apenas na nossa fórmula geral. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que os expoentes também têm que ser iguais. Se forem diferentes, nós teremos que fazer a manipulação para que eles fiquem iguais. E a nossa fórmula geral será n menos m, onde o n e o m são os coeficientes, vezes 10 elevado a e, onde esse e é o expoente igual nas duas notações. Vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo será 7,5 vezes 10 elevado à quinta menos 3,5 vezes 10 elevado à quinta. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que os expoentes são iguais, então eu não preciso fazer manipulação alguma. Jogando na nossa fórmula geral, nós chegaremos na seguinte expressão, que é 7,5 menos 3,5 vezes 10 elevado à quinta. E fazendo essa subtração, chegaremos na seguinte resposta, que é 4 vezes 10 elevado à quinta. Quando nós vamos para o nosso segundo exemplo, nós temos 5 vezes 10 à quarta menos 7 vezes 10 à sexta. Percebam que os expoentes são diferentes, então nós temos que fazer a manipulação para que eles fiquem iguais. E utilizando da mesma dica que eu dei na parte de adição, nós vamos escolher sempre os maiores expoentes. Fazendo a manipulação, nós teremos 5 vezes 10 elevado à quarta menos 700 vezes 10 elevado à quarta. Jogando na nossa fórmula, nós chegaremos na seguinte expressão, que é 5 menos 700 vezes 10 elevado à quarta.
Fazendo essa subtração, nós chegaremos na seguinte expressão, que é menos 695 vezes 10 elevado à quarta. E jogando esse 695 para a notação científica, nós chegaremos na resposta que é menos 6,95 vezes 10 elevado à sexta. E o nosso terceiro exemplo, ele é 9 vezes 10 elevado a menos 3 menos 4 vezes 10 elevado a menos 2. Percebam que, como no segundo exemplo, os expoentes são diferentes e nós teremos que fazer a manipulação para que os expoentes fiquem iguais. Como o menos 2 é maior do que o menos 3, nós vamos fazer a manipulação e nós encontraremos a expressão que é 9 vezes 10 a menos 3 menos 40 vezes 10 a menos 3. Jogando a nossa fórmula geral, nós teremos 9 menos 40 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo essa subtração, nós chegaremos na seguinte expressão: menos 31 vezes 10 elevado a menos 3. E transformando esse 31 em notação científica, nós chegaremos na seguinte resposta, que é menos 3,1 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui nós temos uma questão desafio, que é 5 vezes 10 elevado à quinta vezes 4 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 8 vezes 10 à terceira menos 3 vezes 10 à terceira. Vocês façam aí, coloquem aqui nos comentários a resposta. E o primeiro comentário com a resposta correta, nós iremos dizer o seu nome aqui no próximo vídeo, tá certo? Então, até a próxima, pessoal, e tchau.